Sobre o Corinthians, já há uma posição definitiva do Timão sobre Soteldo. E Rodrigo Caetano se reuniu com dirigentes do Galo e uma posição está tomada. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação de que o Corinthians encontrou investidor para ajudar em grandes contratações de ouro em 2024 e muito mais. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, deixe like e ative todas as notificações. Combinado? Quero contar também que o Bahia está devolvendo o zagueiro Raul Gustavo ao Corinthians, atleta de 23 anos de idade, que teve uma lesão séria ao longo da temporada, até por isso quase não conseguiu ficar à disposição. Ele tem mais um ano de contrato com o Timão. Hora de falar sobre Rodrigo Caetano. Contei para vocês que a definição sobre o futuro do Rodrigo aconteceria hoje, certo? Rodrigo se reuniu com dirigentes do Atlético e deixou clara a sua intenção de se mudar para o Corinthians. Formação importante e exclusiva, mas dirigentes do Galo deixaram claro nesse encontro que só aceitarão liberá-lo em 2023 mediante pagamento de multa rescisória. A multa no contrato do Rodrigo deixa de existir na virada do ano a partir de 1º de janeiro. O vínculo dele só se encerra em 2026, mas tem essa questão contratual da multa acabando no fim dessa temporada. Detalhe importante, uma fonte corintiana me afirmou que a multa é de 4 milhões de reais, não há nenhuma chance de o Corinthians fazer o pagamento dessa multa para ter o Rodrigo Caetano com 22 dias de antecedência. A tendência é que o Corinthians espere pelo Rodrigo Caetano durante esse período até o fim do ano. Mas, Nicola, isso não pode causar prejuízo ao planejamento do Corinthians? Na teoria, sim. Resta saber se o Timão vai conseguir estabelecer algum tipo de contato para que o Rodrigo, à distância, possa ajudar. O executivo de futebol do Galo, que está de férias, vai passar alguns dias descansando com a família na Europa. Dirigentes do Galo gostariam de mantê-lo para o próximo ano, mas ouviram nesse encontro que a intenção é se mudar para São Paulo. Ah, só mais um detalhe, o Vasco cogitou a contratação do Rodrigo Caetano, mas ao que tudo indica, a coisa deve acabar por caminhar com o Timão. Para responder a uma informação que surgiu nas últimas horas, Soteldo pode ser contratado pelo Corinthians. Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira que a informação estava sendo bastante divulgada e discutida internamente. Agora, posso trazer a posição oficial. Corinthians não contratará Soteldo em hipótese alguma. Rolou uma reunião entre o presidente Augusto Melo, seus pares relacionados ao futebol, entre eles o Rubão, além do Mano Menezes, técnico do Timão, e toda a sua comissão. Uma série de nomes foram debatidos nesse encontro e perguntaram ao técnico do Corinthians se ele tem a intenção de contratar o Soteldo. O Mano foi bem categórico: não quero contratar o Soteldo. Antes desse encontro, o Mano levantou informações e ouviu várias notícias ruins sobre o comportamento do Soteldo no dia a dia. Cara que costuma chegar atrasado, tem dificuldade em se manter em forma, não aceita bem o banco de reservas, não é o perfil de jogador que o Corinthians busca. Então, posso cravar para vocês que Soteldo não será contratado pelo Timão, por mais que o presidente Augusto Melo tenha dito na última segunda-feira que o Soteldo é um dos atletas que tem a cara do Corinthians. Se o Soteldo não vem, é possível afirmar que as coisas em relação a Gabigol seguem aquecidas. O Corinthians não desistiu da contratação do Gabigol. O pessoal da Rádio Craque Neto chegou a afirmar que o Gabigol está reformando seu apartamento em São Paulo, talvez já prevendo a mudança para a capital paulista. Não é a informação que eu tenho, mas posso assegurar para vocês que Corinthians e Gabigol continuam conversando na busca por um acerto. Só para arrematar, Robert Renan, Vinha, Ranielli, Júnior Santos e Campana são outros alvos alvinegros. Timão também discute as saídas de atletas cujos contratos se encerram em dezembro. O Maicon é a única certeza entre os 10 jogadores cujo contrato se encerra. O Maicon é o único que todo mundo quer a permanência. Os demais têm uma série de discordâncias e a tendência é que boa parte dessa galera vai embora. Prometo ficar de olho e avaliando, contando e informando vocês. Qual é a verdade? Que o Corinthians vai ter um patrocínio com o presidente do PSG de 135 milhões, Wesley? O que se discute com o PSG é a possibilidade de venda do Moscardo, tá? Primeira oferta de 22 milhões de euros já foi recusada. E quanto o Corinthians vai liberar da folha para o ano que vem? Dizem que está entre as 5 maiores. Gabigol vem, foto enigmática que ele postou, hein? Eu não vi a foto, deixa eu dar uma olhada que foto é essa do Gabigol. Antes, só para responder sobre o Gabigol, sobre a folha salarial do Corinthians,
Hoje a folha do Corinthians é de 22 milhões de reais e é a terceira maior do país. Eu prometo fazer um vídeo para vocês, pessoal, por esses dias. A minha ideia é fazer o seguinte, divulgar a folha salarial do time e a classificação final do campeonato, para que vocês possam ter uma capacidade de avaliar o custo-benefício. Então, por exemplo, o Cruzeiro, 7 milhões de reais de folha. O time terminou no 14º lugar, um dos times com menor folha salarial fora da zona do rebaixamento. O Red Bull Bragantino com uma folha de 10 milhões e meio de reais, no G6. Excelente custo-benefício. Corinthians com 22 milhões de reais. Terminou lá na parte de baixo, perto do Cruzeiro. Custo-benefício ruim. Enfim, prometo fazer isso para vocês logo nos próximos dias, para que vocês possam também tirar as próprias impressões, tá? Estou aqui na página do Gabigol. Não vi nada demais, né? 28 de novembro era uma postagem, ele fez duas postagens, uma sem camisa aqui e a outra no puxadinho dele, óbvio que não é um puxadinho, né? Enfim, nada demais. Se tiver alguma outra postagem, vocês me contem aí para eu ir atrás, tá? Perguntando se há alguma novidade sobre Rodrigo Caetano no Corinthians. O Corinthians fez a proposta oficial, a proposta já está na mão do Rodrigo Caetano, que ficou de responder nessa sexta-feira. Por que nessa sexta? Porque antes ele vai ter um encontro com os acionistas do Atlético, o Rafael e o Rubens Menin. Não se sabe ao certo se o Atlético vai tentar cobrir oferta, mas assim, o Galo vai fazer o possível e o impossível para segurá-lo. Timão na Flórida. Boa noite, Nicola. Alguma notícia do Caetano ou Matos no Corinthians? Vou ler para vocês o que uma fonte do Corinthians me respondeu. Quer ver, ó? Ó. Foi feita uma proposta ao Rodrigo Caetano. Cabe a ele aceitar ou não, tá? Então, Corinthians alega que já apresentou o projeto, já apresentou todas as condições e a oferta está nas mãos do Rodrigo Caetano. Rodrigo ficou de responder até essa sexta-feira. Eu vou mudar, em vez do até, nessa sexta-feira. Por que nessa sexta? Porque ele tem uma reunião marcada com dirigentes do Galo para essa sexta-feira para definir se fica ou não, tá? Então, basicamente, essa a condição. O Vasco também tem interesse em contratá-lo, embora há quem garanta que o fato de não dominar o inglês... Inclusive, o Rodrigo Caetano fez aulas de inglês ao longo dessa temporada, mas o fato de não dominar o inglês talvez pudesse ser um prejuízo dele em relação ao Alexandre Matos, que pinta como um plano B no Corinthians e talvez como um plano A no Vasco da Gama, tá? O Matos que tem contrato com o Atlético Paranaense, o Petralha tá louco para estender o contrato dele e o Matos está tentando ganhar um pouco de tempo para ver se consegue fechar com outro clube. Soteldo, Vinha, RR, quem é RR, hein? Robert Renan. Júnior Santos, Raniel e Gabigol. O Corinthians está mirando bons nomes, tanto titulares e reservas. Acho que vamos vir fortes no ano que vem. Igor, concordo com você em relação aos nomes, gosto, tá? Robert Renan e Vinha, que parecem ser os mais próximos, são muito interessantes, chegam para serem titulares absolutos. A minha pergunta é, com que dinheiro? Tá? E por que eu estou te dizendo isso? A verdade é que o Augusto Melo até hoje não tem a mínima ideia da condição financeira do Corinthians. Por mais que ele já tenha se encontrado uma vez com o Duílio, os números não foram apresentados para ele. Eu acho que o Augusto só vai ter direito, de fato, acesso a tudo isso quando assumir o Corinthians no dia 2 de janeiro. E não é um movimento fácil. Não é que você assume, abre lá o Internet Banking e sabe quanto é que tem. Você vai descobrindo aos poucos, com os caras te cobrando, com dinheiro entrando, enfim. Por que eu tenho mais do que a suspeita, eu tenho a certeza de que o Corinthians passa por dificuldades financeiras. O Corinthians deve direitos de imagem para um montão de gente. Tem jogador no Corinthians com 11 meses de direitos de imagem atrasados. Tem alguns outros com 6 meses de direitos de imagem. Tem outros com 3, com 2. O que pode estar acontecendo? Isso acabou de me passar pela cabeça. Vários dos atletas com direitos de imagem muito altos e com muitos meses de pendência são aqueles cujos contratos se encerram em dezembro. Vamos usar o exemplo do Renato Augusto. Vamos supor que o Corinthians deva 6 meses de imagem ao Renato, tá? 6 meses de direito de imagem. O Renato ganha R$1.200.000 por mês. Vamos trabalhar com um número de 40%. Estou fazendo suposições, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que 40% do salário do Renato Augusto seja pago em direito de imagem, tá? 1.200 é 100, 40%, 1.200,
Peraí. 1.200 vezes 40 dividido por 100. Estamos falando de 480 mil reais por mês. É isso a que teria direito o Renato Augusto com direitos de imagem. Digamos que a imagem dele esteja atrasada em 6 meses. Estamos falando de quase 3 milhões de reais. Se você não renova com o Renato Augusto, você pode fazer o que vários clubes de futebol no Brasil fazem. Olha, Renato, não temos condição de te pagar, procure os seus direitos. Nicola, mas toda vez que você faz isso, quando o jogador ganha na justiça, em vez de pagar 2.800, esse valor vira 3, 4, 5, porque tem juros, tem uma série de acréscimos. É verdade. Só que muitas vezes não é o presidente que está sentado na cadeira quem vai pagar essa conta. E o cara está preocupado em sobreviver na atual realidade. Então acho que é também por isso que o Corinthians vai passar por uma reformulação grande entre aqueles jogadores mais veteranos. Hoje, inclusive, o Vene Casagrande trouxe a notícia de que o Gil pode parar no Atlético Goianiense. Confesso que fiquei surpreso. O Gil tem uma história, tem uma identificação com o Atlético Goianiense, mas o Gil terminou a temporada jogando em bom nível, na minha opinião. Acho que ele consegue clubes que vão brigar por coisas maiores do que o Atlético Goianiense, mesmo reconhecendo o bom trabalho do time do Dragão, tá? Rapaziada, fica muito com as notícias do Timão, notícias importantíssimas aí sobre a questão do Soteldo, né, que foi descartado qualquer possibilidade dele vir aí. O Mano Menezes não conta com o jogador porque é um jogador que traz muito problema, briga e etc. E o Corinthians não tá precisando de jogadores com esse perfil. E na questão do Gabigol aí também, né, cara? Acho que seria uma boa fazer a troca, mandar o Yuri Alberto pra lá e trazer o Gabigol. Ficaria legal. Matias Vinha e Robert Renan já tá praticamente acertado. Falta bem pouco, né? Já tá bem encaminhado as contratações. Júnior Santos também uma ótima opção aí pra vir, né? Então, cara, pra mim seria ideal. Mas a opinião de vocês é o que vale, a minha não vale nada. Então comenta aí no comentário aí, fala o que você acha desses jogadores, se deveriam o Timão ir atrás ou não, ou se deveria ir atrás de outros jogadores com mais renomes. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Se você puder dar aquela moral aí, se inscrevendo no canal, deixando seu like, vai fortalecer demais, valeu? Então, um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.